Fala galera, está no ar mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo que apresenta produções feitas por alunos de comunicação. Hoje a gente vai exibir um web documentário sobre dança, feito pela galera do curso de audiovisual do Centro Universitário Senac. Isso mesmo, Lucas. O web documentário está dividido de acordo com a história de 3 bailarinos, que relatam a paixão pelo trabalho e também as dificuldades desse mercado considerado feminino. Ficou curioso? Então vamos conhecer agora o dançarino Flávio, o primeiro personagem. Roda aí. Uma vez eu fui dançar num restaurante árabe e tinha música ao vivo. Tinha umas 15 pessoas para dançar, eu era o segundo. O árabe tocou, na hora que ele viu que eu entrei, ele parou. Ele falou 5 minutos para intervalo. Na primeira música, era comigo. Eu fiquei parado, todo mundo olhou minha cara. Aí ele foi falar em árabe com a dona do restaurante. E os dois discutindo na minha cara em árabe. E alguns palavrões eu sei. Alguns termos, palavrões eu sabia, então eu falei, era comigo mesmo. Aí ela veio pedir para eu falar para ele, pedir para ele tocar, porque eu tinha levado 20, 30 pessoas. Eu tinha levado 2 pessoas, na verdade. Eu falei, não, eu sou profissional. Peguei meu CD, fui lá, toca tal música. Eu fui lá e dancei. Mas os árabes odiavam, até por isso que eu fui fazer masculino, para mostrar para eles que eu não estava querendo agredir a cultura deles. Eu estava querendo aprender uma cultura que eu gostava, pela dança. As bailarinas queriam matar a gente. Tem vários boicotes dentro das bailarinas. Os bailarinos que dançavam dança masculina também não nos suportavam. Mas tinha um público muito restrito. Mas eles aturavam um pouco pela questão de preconceito, discriminação. Não podia deixar. Nós estamos no Brasil, não na Arábia. Porque na Arábia, se eu fosse dançar na Arábia ou no Egito, a gente podia perder os pés, a mão, eles podiam apedrejar a gente. Naquela época. Hoje eles até aturam, tem gente que dança lá. Como eu disse para uma amiga minha, eu deixei de ir para Dubai para fazer shows lá porque eu era homem. Teve um convite, mas na hora que a mulher, foi assim, teve um convite, tinha a agenciadora e o comprador de lá de Dubai. A agenciadora, eu fiz um teste, eu passei. Na hora que ela passou meu vídeo, minha foto, meu nome pro cara lá de Dubai, eu falei, não quero uma dança de mulher. E dança masculina eu tenho aqui, então me cortaram, entendeu? Mas se eu fosse mulher, dançando do jeito que eu danço, eu teria muito mais caminhos, muito mais abertos. Então, assim, hoje, as pessoas que odiavam homens dançando, que não aceitavam, aceitam hoje porque é um mercado novo, que dá dinheiro, entendeu? Mas quando eu comecei a não dar dinheiro, só para mim, para algumas pessoas, as próprias pessoas que iam procurar, eu já deixei de ter aluna porque um homem vai dançar me dá aula de mulher. Eu já deixei de academias pediam professoras para dar aula, eu fazia o teste, mas na hora, tipo assim, não, eu prefiro uma mulher, mesmo com menos qualidade que você, com menos cultura, com menos tarimba, mas prefiro uma mulher dando aula do que um homem. De uns 4, 5 anos para cá, tá tendo muito mais show de masculino, porque até então os homens faziam masculino, dançavam só em festas típicas árabes, só para colônia, vamos dizer assim, mais fechado. Hoje, de uns 4 ou 5 anos para cá, tem premiação para masculino, tem shows, eles fazem show em casamentos, quer dizer, expandiu muito para eles também, entendeu? Abriu para as outras. Abriu. Porque eles eram muito fechados, eles tinham muito preconceito de dançar com mulheres, dançar para público que é brasileiro, que não é árabe. De uns 5 anos para cá, teve um boom que até os homens dançam e tem shows, tem umas professores muito legais, tem umas apresentações lindas de dança masculina. É que a masculina é mais, tipo, dança aqui, é palma, é trejeitos, não tem isso aqui, não tem. Tá, não divide o corpo. O homem pula e mata barata, como a gente chama, que é um passo que se faz matando barata. Mas hoje está muito mais fácil, porque hoje tem uns 30 homens que dançam no Brasil, está mais aceitável. Hoje em dia a dança mistura balé contemporâneo com a dança do ventre. Então não ficou tão feminino e não ficou tão assim, com passos típicos árabes. Quando eu comecei, no Brasil inteiro, tinha eu mais 4 meninos. Na verdade é assim, não tem bem um porquê. Eu fazia faculdade de turismo e eu ficava com minhas amigas. Eu vou fazer dança do ventre um dia e elas ficavam achando eu meio doido. No início foi pela curiosidade, pela dança em si. Pelas roupas, pela sensualidade, por ser uma coisa diferente, pela musicalidade. Aí depois a cultura veio com isso.
Olha, eu nunca tive esse problema comigo. Eu sempre desde criança sabia o que eu queria, o que eu era, como eu era, entendeu? Eu nunca tive nenhum tipo de crise que a maioria das pessoas tem. E eu sempre fui muito jogado e eu sempre gostei de ir atrás do novo e do diferente. Eu não consigo fazer o normal. Eu acho que a dança me deu mais segurança, me deu mais autoconfiança, né? Posicionamento, postura e sensualidade, com certeza. E assim, eu consigo lidar mais com as pessoas, que eu era assim, meio bichinho do mato. Para mim é o máximo, porque assim, eu não me sinto mulher, tá? Mas eu gosto de trabalhar partes onde as pessoas não trabalham. Dedo, busto, cabeça, assim, eu gosto de coisas charmosas. Por exemplo, as minhas músicas são músicas que têm mais trabalho, são mais cheias de detalhezinhos, de batidinhas, onde tem paradinhas. Eu não gosto de uma música seca ou que não tenha muito altos e baixos. Eu gosto de música que realmente tem que te dê trabalho, que eu possa movimentar e trabalhar várias partes do corpo. Eu acho que essa conscientização corporal minha melhorou muito e é o que mais me fascina. Porque não é muito fácil para uma mulher chegar numa sala de aula, ainda mais as gordinhas, as pessoas que acham que têm defeitos físicos, e começar a se amar e ver elas trabalhar numa parte que nunca trabalharam. Porque o ser humano está acostumado a andar para frente, sentar e levantar. Ele não está acostumado a mexer só o quadril, ou só o ventre, ou só o umbigo, ou só o braço, sabe assim? A pessoa se descobre diferente. A pessoa se ama mais, a pessoa se vê em outra posição. Aí você põe uma bijuteria aqui, uma maquiagem ali, uma roupa mais decotada, uma roupa mais transparente, ela vai perdendo a vergonha, vai perdendo a timidez, então ela vai crescendo, né? A família foi saber que eu danço depois de uns 15 anos. Né? Porque eu fazia tudo escondido, pagava com o meu dinheiro e tal. Escondido por quê? Porque eu não gosto eu não dou satisfação para as pessoas. Nunca dei, nem pai nem mãe. E assim eu não queria ninguém encher minha paciência. E aí, Lê, curtiu o primeiro personagem? Eu adorei. E para conversar com a gente sobre o WebDoc, recebemos no estúdio as estudantes Gabriele Garcia e Giovana Arantes. Muito obrigada pela presença, meninas. Obrigada a vocês. Então, por que vocês decidiram falar sobre dança? Bom, eu acho que porque nós duas sempre fizemos dança. Ela fazia sapateado, eu fazia balé e jazz. Então a gente tinha uma ligação com dança. E aí a gente viu que na dança a gente podia ser outra coisa, a gente podia se desenvolver melhor. A gente cresceu muito na dança, então a gente queria mostrar que outras pessoas também puderam ter esse experimento com a dança. Meninas, me conta uma coisa, por que vocês escolheram só homens para participar desse WebDoc? Eu acho que a questão foi quebrar tabus, assim, pra mostrar que qualquer pessoa pode dançar e que qualquer pessoa pode ser mudada pela dança. É porque geralmente esperam, assim, a sociedade espera que sejam mulheres que dançam, mas a gente queria mostrar que homens também podem dançar e se sentirem livres dentro da dança que eles fazem. E mesmo com esse contato que vocês têm com a dança, foi difícil achar os homens para darem entrevistas? Eles foram resistentes na hora de falar ou foi tranquilo? Resistentes acho que não. Mas pra achar sempre porque é difícil achar algumas pessoas. Aí algumas desmarcam e tem isso. Mas a gente conversou com as pessoas que a gente conhecia e foi tentando achar os personagens que a gente precisava. Que a gente tinha ideia, tipo, estileto que a gente não conhecia, a gente queria saber como que era. Ou uma dança pessoa, do ventre, ou dança também. do ventre, um cara que faz dança do ventre, a gente não conhecia. Então a gente queria conhecer coisas novas também. O homem ainda é minoria nesse meio? Eu acho que depende do estilo, na verdade. O estileto é bem grande, né? Até pela questão de gênero, assim, tipo, as drag queens, etc. Esse cenário que cresce muito. Mas eu acho que na dança do ventre, por exemplo, sim. É pouquíssimos homens. E é uma questão muito de gênero real, assim, de feminino e masculino. E o que um homem pode fazer, o que uma mulher não pode fazer. Se o homem pode rebolar ou não pode. Então, tem essa questão, assim. Então, acho que depende muito do estilo.
Sim, mas será que é falta de interesse ou uma questão de tabu mesmo, de medo, de assumir que faz a dança pelo preconceito? Eu acho que é tabu. É, mesmo. com certeza. É. Porque, não sei, você faz teatro, tem bastante meninos lá que fazem dança, que ela faz teatro musical, então eles fazem dança, então, mas eles aprendem, acho que vai evoluindo, vai né? se soltando, Aprendendo assim. a não ter isso, porque a gente já nasce dentro dessa sociedade que tem um tabu, né? E é um julgamento muito forte, assim, por não se movimentar, não se soltar, etc. Então acho que a dança consegue tirar isso um pouco de dentro e dar uma liberdade a isso. Quais as dificuldades que vocês tiveram para fazer essas entrevistas? Ou não tiveram? Bom, muitos personagens desmarcaram ou sumiram, etc. Não respondiam. É. Eu acho que foi porque cada semestre da faculdade é uma coisa. Então, acho que o mais difícil é aprender a fazer, sei lá, na edição, que a gente tinha muitos vídeos para editar e era eu e mais uma menina só. E aí a gente tentava editar e fazer a colorização e tudo muito rápido, porque é até o final do semestre. Então, acho que isso, assim, mais... Acho que o processo inteiro foi complicado. Porque a é parte tudo das novo entrevistas, também. Foi tudo novo. A gente nunca tinha entrevistado ninguém. Achar personagem, assim, reais, sem serem ficção, é tudo novo, né? É porque a gente buscou não só pessoas, tipo assim, homens que dançavam ou pessoas que dançavam. A gente buscou pessoas que tivessem alguma história ligado à dança. Então, eu contei pra minha família que eu era gay porque eu comecei a dançar e me senti livre por causa disso. Tipo, coisas assim. A gente procurou essa parte de libertação mesmo, de quebra de tabu e etc. Então, acho que esse foi a dificuldade, até porque algumas pessoas não queriam falar sobre isso, entendeu? Eu me sinto livre quando danço, por uma questão de tabu mesmo. Bacana, meninas. Vamos conhecer agora o Cauã, dançarino de balé fitness. Bom, o preconceito a gente sempre sofre desde criança, mas eu tenho uma base familiar muito forte, né? Os meus pais, minha mãe é pedagoga e meu pai é psicanalista, então eu sempre chegava chorando em casa porque, enfim, eu fiz algum tipo de apresentação e aí os meus amigos deram risada ou, enfim, as pessoas me apontaram por algum motivo. E eu sempre chegava em casa muito exausto com aquilo tudo e eu sentava no sofá e eu falava, nossa, mas por que as pessoas são assim, pai? Por que eu comentava com a minha mãe, falava, nossa, eu tava dançando hoje e tal fulano apontou pra mim, deu risada da minha cara, aquela coisa que criança comenta. E já vinha o choro e logo em seguida meu pai falava, ué, mas qual o problema nisso? Não tem problema nenhum dançar, qual é o problema? Então, essa visão do meu pai, a forma como ele tratava essa situação, me deixava mais forte, porque fazia eu refletir dentro de mim também sobre o que eu estava fazendo ali, né? Porque eu senti uma sensação muito boa de estar fazendo aquilo, e eu via que algumas pessoas não se adequavam àquilo. E como eu sou uma pessoa, acho que quem dança é um pouco mais sentimental, então acontecia comigo, na verdade, uma sensação que eu captava justamente aquelas pessoas que não estavam gostando daquela sensação. E aí eu falava, poxa, mas por que todo mundo está gostando e 2 ou 3 pessoas não gostaram, pai? E aquilo me deixava triste. E meu pai falava, filho, é normal, isso acontece, você nunca vai agradar todo mundo, vai ter sempre uma pessoa que não vai gostar, vai ter sempre uma pessoa que vai comentar da sua roupa, do seu cabelo, do seu jeito de dançar, do seu próprio jeito. Então você tem que superar, isso é o mundo. Aí era a hora que eu começava a refletir as coisas dentro de mim e fui absorvendo essa força dos meus pais e fui crescendo cada dia mais. Até hoje não mudou nada, na verdade. Se for em questão de preconceito, de aceitação em relação à dança, hoje não continua a mesma coisa ainda. As pessoas continuam com preconceitos, né? Umas mais, outras menos, mas não mudou nada em relação a isso, né? O balé, na verdade, ele é bem estereotipado mesmo, é como se fosse algo realmente só para mulher mesmo. Então, assim, como isso, esse preconceito, na verdade, ele é um preconceito já muito forte e que é aqui no Brasil. Lá fora não existe esse preconceito. Eu acho que a viagem mais satisfatória que eu já tive assim na minha vida foi quando eu viajei para a Coreia em 2010 e
eu viajei para o outro lado do mundo, então as pessoas lá não me conheciam, eu também não conhecia as pessoas, não sabia da cultura delas, da alimentação. E como eu fiquei com muito medo como elas iriam me recepcionar no país delas. E lá a gente tinha o costume de andar com a camiseta do Brasil. E eu trabalhava num parque que era filial da Disney, que se chama Lotte World. É um parque que a gente tem apresentações de salsa, apresentações de lambada, apresentações de samba para as pessoas de lá. Então é uma apresentação que a gente faz de maio a julho. E quando eu andava com a camiseta na rua, as pessoas me chamavam nos bares ou nos restaurantes e pediam para eu parar para tirar foto e queriam conversar comigo e com os meus amigos, com as minhas amigas. Queriam perguntar como é o Brasil e que a gente dança muito e parabéns por a gente estar lá no país deles fazendo um trabalho tão bonito. Então, lá fora a gente é muito bem recepcionado, diferente daqui, se a gente for em algum local fazer algum tipo de trabalho de dança, alguma coisa, as pessoas ficam meio, né, o que ele tá fazendo, o que ele tá dançando, nossa, por que tá vestindo sapatilha? E assim também é pra menina, né? Às vezes a menina tá fazendo um trabalho também como bailarina, às vezes ela tá com um short muito curto ou com um decote e também é visto como um preconceito, né? Na verdade, assim, eu já na verdade, já fiz de tudo na minha vida, um pouco de tudo. Eu já trabalhei como garçom, eu já trabalhei em farmácia, eu já trabalhei, enfim, em balada, eu já trabalhei como secretário, já fiz várias outras coisas e nunca deixei a dança. Eu nunca encontrei o que eu encontro na dança. Essa é uma comunicação, na verdade, com as outras pessoas. Desde muito pequeno, sempre gostei da dança, né? E eu não sei, a dança, ela realmente me movimenta, ela tem alguma coisa diferente que mexe comigo. Então, assim, hoje eu descobri o que é, mas na época, quando eu era muito, né, adolescente, jovem, eu não sabia o que era. Então, a dança, ela realmente tem essa possibilidade de mudar a vida das pessoas. Meus longos anos de dança me trouxe essa sensação que as pessoas, elas são mais fortes quando elas dançam, quando elas conseguem se expressar através da dança. Tirar elas, na verdade, dessa sensação de que elas precisam de outras coisas para ser felizes. Elas podem somente com a dança serem felizes, que eu faço realmente por amor. Ela te dá o alongamento, a flexibilidade, ela te dá o centro, né? Faz com que você tenha expressão, postura, tudo isso para as outras danças. A dança ajuda você a se desenvolver, ajuda você a manter a tranquilidade, a trabalhar o seu físico, né? Então, eu descobri que a dança a vida toda me ajudou e eu não sabia o porquê. Então, ela me causa uma sensação maravilhosa de bem-estar. É como se você estivesse comendo um chocolate, né? Que tem pessoas que comem chocolate, sentem essa sensação. Tem outras pessoas que gostam de carro de corrida e sentem aquela sensação quando está na velocidade. E a minha e o meu prazer é na dança. E aí, galera, vocês estão gostando do Espaço Universitário de hoje? Então não saia daí, porque já já a gente volta. Estamos de volta com o Espaço Universitário, o programa da TV Câmara SP que mostra documentários muito legais feitos por alunos de comunicação. A Gabriele Garcia e Giovana Arantes, integrantes do grupo que realizou o WebDoc de hoje, continuam no estúdio para bater um papo com a gente. Meninas, a fotografia do trabalho de vocês está muito boa. Como que foi esse processo de captação e tudo mais? A gente não sabia muito de fotografia, eu aprendi um pouco, eu já me interessava por fotografia e eu comecei a me interessar mais nesse projeto. E quem fez foi uma menina que estava fora desse nosso projeto, ela estava em outro.
E aí ela fez a fotografia pra gente. Nos dias que ela não podia, ela me explicou como funcionava e eu fazia a câmera. Às vezes você fez a câmera, às vezes... Foi meio complicado, mas foi legal, porque a gente aprendeu muita coisa. Acho que deu certo. A gente teve muito erro, mas depois deu tudo certo. Mas foi legal, porque todo mundo meio que botou a mão na massa, assim, sabe? Foi um projeto muito desse jeito, de todo mundo pensa no enquadramento, todo mundo pensa no que vai perguntar, etc. Então foi legal por causa disso. O legal do projeto foi porque a gente não tinha funções definidas. Então todo mundo fez produção, todo mundo fez direção, todo mundo fez tudo. Então a gente pôde aprender e ver o que a gente queria seguir, assim, pelo resto da faculdade, mais ou menos. Na hora de colocar os créditos, então, ficou o nome de todo mundo em tudo. Só ficou o nome das pessoas porque a gente fez tudo, então não tinha muito o que... A gente tentou definir algumas funções que algumas fizeram só. Mas, tipo, eu não fiz som, então não punha meu nome no som. A gente foi por eliminação do que... que não fez. É mais fácil do que o que a gente fez. Porque cada um fez muita coisa. Mas até pelo tema também, porque a gente conhecia um pouco mais sobre dança, outras meninas não tanto. Então a gente ia meio que descobrindo coisas novas junto, assim, sabe? Então tudo, até as funções, quanto o tema em si, a gente ia descobrindo coisas novas. Coisas que a gente não esperava ouvir, coisas que a gente esperava. E aí foi tudo crescendo, assim. Foi um negócio muito conjunto. Entendi. Eu sei que tem um filme que aborda esse mesmo assunto do doc que vocês fizeram, chama Billy Elliot. Vocês usaram ele como referência? Sim, a gente usou bem no comecinho, quando a gente não tinha ideia ainda de que caminho a gente queria seguir. Porque a gente sabia que a gente queria fazer de dança, mas a gente não sabia o quê. E aí a gente descobriu no meio, assim, que era do corpo, e aí vem do Billy Elliot, que também só os meninos, no meio, porque o que a gente já falou, né, porque é muito um público feminino que esperam, e aí assistindo esses filmes a gente foi encaminhando melhor o projeto. E o Senac deu suporte com os equipamentos ou vocês que arrumaram? Deu suporte com luz, aí câmera a gente usou a nossa. Porque assim, no projeto de doc a gente teve um pouco mais de liberdade de pensar em câmera, em som, etc. Nos equipamentos em geral também. Então a gente foi meio que escolhendo. Mas a gente pegou luz, som. Eles dão um suporte legal, assim. A gente só teve que escolher outros lugares para filmar, até porque a proposta nem seria filmar lá dentro. Então, a questão de locação foi um pouco mais complicada, mas acho que sim, o suporte existiu. Pra ilha de edição também, aí tudo foi dentro do Senac. Aí o resto foi tudo, na parte de pós-produção, foi tudo dentro do Senac. Teve um vídeo que vocês colocaram só a parte de dança. Por que vocês optaram por fazer isso separado? Como que foi? Quem escolheu música? A gente... porque eu queria mostrar a dança inteira deles, porque é onde a gente se expressa, né? Então eu queria mostrar isso inteiro. E aí a música era cada um deles escolheu uma música que já tinham coreografia ou que se sentiam melhor para dançar. E aí tem uma parte que é depois de cada vídeo que essa música a gente escolheu, que os três tinham que dançar a mesma música. Aí essa a gente escolheu. Que era pra unir todos eles, unir todos os estilos, unir tudo, assim. Mas a gente teve essa noção de querer separar as coisas. Então, tipo, vamos ter a entrevista, vamos ter a dança. Pra tentar passar uma ideia de que a dança expressa tanto quanto as palavras. Uma questão assim. E o local que vocês gravaram foi escolhido pensando na dança ou mais por iluminação, ambiente, essas coisas? Foi pensado na dança. A gente queria estúdio deles, onde eles dançavam. E aí a gente foi procurando. Aí um não dá aula mais, nem faz aula, ele só se apresenta. Aí a gente teve que caçar um lugar para fazer. Aí a gente arranjou um lugar para ele dançar, mas a gente queria o estúdio da pessoa mesmo. Porque é o lugar, né, que ele conhece, que tem a cara já, né? Já tá familiarizado. Até as entrevistas, a nossa primeira ideia era fazer na casa deles. Pra eles mostrarem fotos, mostrarem coisas, pra ter uma coisa bem pessoal, assim. Acabou não dando certo, né? Mas eu acho que a questão da dança a gente tentou, né, deixar no lugar deles pra ter essa pessoalidade, assim. Entendi.
Vocês também escolheram fazer como um webdoc, não como um documentário. Por que essa escolha? Como que foi isso? É que era a proposta do semestre, né? Que a gente tem o semestre de webdoc, e aí a gente teve que fazer numa plataforma e tinham que ir linkando. Então, de um vídeo vai para o outro, de uma parte do site vai para outro, a gente tinha que fazer isso. Aí era de webdoc. Entendi. Mas foi muito bom, porque a gente meio que fez um documentário e a gente pôde, assim, experimentar essa coisa nova de ser na internet, ser num site, etc. Então isso foi legal por essa questão, assim, por não ser um filme fechado. Tipo, assista aí um filme. É uma coisa mais aberta, que você pode, no site você pode clicar onde você quiser, então você pode ver o que você tem mais vontade de assistir e você vai navegando, assim. Uma coisa mais interativa, né? Sim, isso. A questão era interatividade total, assim mesmo. Entendi. E de acordo com a experiência de vocês, quais são as diferenças entre o documentário tradicional e o web documentário? Bom, na parte de filmagem eu acho que é quase igual. Porque você tem uma ideia do que você quer fazer, tem um roteiro, mais ou menos, Dependendo e você... do documentário também, né? Dependendo do documentário, mas normalmente você tem a ideia, você filma as coisas, e aí depois na montagem que você vai separando como você quer, né? E aí nesse caso do webdoc, a gente foi separando por dança, por entrevista, etc. E depois a gente foi linkando as coisas. Então acho que é meio que isso. Eu acho que o tempo de cada vídeo, que a gente queria coisas curtas, porque ninguém aguenta na internet ficar olhando um vídeo de 30 minutos. Então isso é a diferença, acho que, de um documentário. E que a gente também não conhecia muito de documentário, porque agora que a gente já estudou, a gente sabe que tem outros meios, não é só entrevista. Mas na época acho que a gente achava que era isso, assim. Mas também eu acho que isso é a questão. Por ser internet, a gente tem que colocar vídeos menores. Porque muitas pessoas não assistem documentários, de sentar lá e ficar assistindo, etc. E o webdoc, ele é muito mais fácil, assim, sabe? Ele é muito mais gostoso de assistir. Então acho que é por isso, assim, que a gente, né, fez desse jeito e etc. Meninas, o papo tá muito bom, mas agora tá na hora da gente conhecer o último personagem. Então roda aí a entrevista com o Cauê, um bailarino de estileto. Minha mãe sempre apoiou muito, tipo, ela é muito artística, ela, tipo, fala, vai, entendeu? Vai, eu vou assistir, tá tudo certo, e tá tudo ótimo. Ela compra briga, tanto que quando eu contei pra minha mãe, tipo, eu sou gay, foi muito engraçado. Tipo, eu cheguei pra minha mãe e falei, tipo, com 15 anos, mãe, ou você aceita, ou você não vai saber mais da minha vida. Foi tipo assim que eu cheguei e falei pra minha mãe. E aí ela começou a chorar, tipo, não precisa falar assim comigo. Não foi por eu ser ou não gay, entendeu? Então, tipo, com a dança é a mesma questão. Tipo, vou fazer balé. Tipo, no início eu tinha um preconceito com balé. E aí eu virei bailarino, teoricamente. Tipo, comecei a estudar balé. E aí eu comecei a estudar balé e tudo. E tinha aquela coisa, putz, vou ter que usar malha. Ou vou ter que, sei lá... Tipo, é muito feminino. Só que quando a gente vê a força que tem por trás daquilo, a técnica que tem por trás daquilo, e o preconceito que a gente cria em cima de todos esses conceitos, é muito louco. Mas no início tinha uma vergonha de, tipo, pegar um salto e colocar. Tipo, como as pessoas vão pensar, sabe? Ou, putz, eu tô colocando na sacola. Não, vou colocar alguma coisa em cima da sacola pra ninguém ver. Tem umas coisas assim, sabe? Ou, tipo, acabou, todo mundo deu um intervalo. Tipo, as meninas vão de salto, os homens vão com o sapato que estão e tá tudo certo. Não, eu vou tirar o salto e vou lá. Coisas que não tem mais, mas no início tinha isso, assim, sabe? Tem uma questão muito empregada nisso, assim, sabe? Tipo, o que é pra cada um, o que é pra cada gênero. E a partir do momento que você quebra essa barreira, essa linha que criaram, você tá indo contra, você tá levantando uma placa e falando, tipo, eu sou contra o padrão que vocês criaram. A partir do momento que você tira esses moldes, tipo, o homem não manda mais, a mulher pode mandar também, ou o homem... sei lá, ele quer um outro homem, ele não quer uma mulher, ou ele quer dançar de salto. Coisa essa que a mulher tem que fazer pra servir ele e ficar mais bonito esteticamente, mesmo com muita dor no pé. Tipo, eu dou aulas, eu só tenho mulheres nas minhas aulas. Mas, tipo, é bem abrangente, na verdade, né? Tipo, todo mundo pode fazer. E existem homens que vêm despertando interesse e tudo isso. Mas as mulheres têm mais, assim, tipo... tem mais presença em sala de aula nesse sentido. Tem uma academia que eu dou aula, e aí um homem ligou falando que ele queria dançar de salto, fazer aula de dança de salão de salto. Então ele queria aprender a parte feminina e a parte masculina. E foi mal bafafado dentro da academia. Meu Deus, um homem quer fazer aula de salto e tudo isso, sabe? Todo mundo assim, esperando o homem que nunca vinha. No fim das contas, ele não veio fazer aula.
Mas todo mundo ficou com isso, sabe? Tanto que ainda tem essa questão de ser muito recente, de tipo, como a mãe da minha aluna vai pensar eu estar de salto? Isso não é um pensamento meu, mas talvez minha chefe tenha isso. Eu tenho alguns amigos que dançam estileto, eu conheço algumas pessoas que dançam, e eles são bem desencanados, assim, sabe? É claro, existe um preconceito que eles sofrem, fingem que tá tudo bem, e tipo, nada atingiu eles, mas a gente sabe que atingiu. Quem convive sabe como dói, tá do outro lado. Mas eles são bem desencanados, assim, tipo, eu danço porque eu gosto e que se exploda. Eu acho que, assim, como arte, eu sou mais livre, assim. Eu acho que na arte, quando a gente começa a se bloquear para as coisas, a gente acaba deixando um pouco de lado a nossa essência, né? Eu acho que o artista ele tem que estar aberto para as coisas que vêm. Eu entendo o artista completo dessa forma, como alguém que vai e dá a cara a tapa. Claro, eu tenho aquelas questões, né? Tipo, eu não vou fazer um nu se aquilo não for bom pra obra. Se aquilo for compor e passar a mensagem que tem que existir ali, ok. Eu acho que ensinar, assim, quando a gente aula pra criança, é muito prazeroso. Porque você vê o resultado de forma muito breve, assim, sabe? Porque criança tem essa coisa de querer aprender, de querer sugar. E acima disso, não só ensinar dança, mas ensinar um pouco de humanidade, um pouco de várias questões, sabe? Se existem tantos tabus, se a gente colocar um pouquinho dessas coisas em sala e, tipo, mostrar, não, a dança é pra todo mundo, ou coisas assim, por mais moralista que sou e tudo que eu tô falando, mas é uma função nossa, é uma função de quem tá no palco. E eu acho que, acima de tudo, formar artistas. Eu vejo tanta gente trabalhando atrás e que tem milhões de preconceitos e que não consegue sair do mesmo e da mesmice e esquece de que a função do artista é ser humano, que dá um pouco de desgosto, assim, quando você tá nesse meio e você vê pessoas sendo preconceituosas, seja por cor, por gênero, por sexo ou por escolhas pessoais, tipo dançar de salto. O salto é só um acessório. Por exemplo, começar a minha carreira de bailarino, começar a fazer aulas, aí sim. Aí eu quebrei uma questão e aí eu revolucionei minha vida, descobri outros viés e outras questões. Eu acho que o salto é um acessório como qualquer outro. Dançar, nesse sentido, começar a ser bailarino ou aprender os primeiros movimentos e tudo isso, transforma a vida dessas pessoas. A gente se importa tanto com os outros, tipo, que a gente acaba esquecendo da gente, né? A gente pega e abraça o tabu que os outros criam, porque o tabu não é nosso, o tabu é dos outros, a gente pega ele, abraça e cria barreiras internas e nossas. E coloca como, tem que ser assim, eu tenho que ir desse jeito, eu tenho que fazer o hominho, e tenho que, tipo, o homem não usa salto. Por que eu vou usar salto? E acaba esquecendo um pouco daquilo que a gente tem vontade de fazer. Não tem um endeusamento, tipo, estar de salto. Eu acho que é mais uma expressão, como qualquer outra. Como estar de máscara. Ou como ter que colocar uma malha pra dançar. Ou uma sapatilha. São 8 anos de formação pra você ser bailarino. Pra você conseguir força de pé, pra manter no salto, tem estudo, tem técnica, tem que conhecer a anatomia do corpo. Não é chegar e fazer. Então, assim, atrás daquela pessoa que subiu no palco, tem muito estudo. Tem muita coisa que acontece. E às vezes só vem a gente como personagem. Tipo, o bailarino tem uma guerra muito grande por eixo. E quando você tá no salto, ou você tem eixo, ou você tem eixo. Ou você cai. E aí, Lu, você gostou do trabalho? Achei sensacional. Meninas, vocês têm alguma história de bastidor pra contar pra gente? Eu tenho uma boa. Eu levei a câmera no primeiro dia de filmagem e eu não tinha tirado os arquivos do cartão. E aí eu tinha acabado de fazer uma viagem e tava com todas as fotos. E
E aí a fotógrafa, eu tinha ido no banheiro, sei lá, nessa hora, e elas estavam montando já. Aí quando eu voltei, ela apagou tudo. E aí eu fiquei desesperada. Aí eu fiquei muito, muito desesperada. Eu comecei a chorar, assim, de desespero. E aí eu sei que eu consegui depois. Foi um pouco ruim, Conseguiu mas eu recuperar? consegui. Foi um trabalhinho, mas... Nossa, mas eu fiquei desesperada. E eu já falei, ferrou, acabou o trabalho, tipo... Porque eu tô toda irritada agora. Mas eu não sei, o que Eu mais? acho também A gente tinha um personagem que era de polidense. E aí deu um super trabalho que a gente chegou no Senac pra gravar. E aí ele falou que ele não tinha levado as coisas, aí a gente se propôs a buscar na casa dele, ele falou que não era melhor outro dia, e a gente já tinha o estúdio dele marcado, todo mundo tarde, 9 horas da noite no Senac. A gente ficou o dia estuda de inteiro manhã. esperando ele, porque tava marcado. Aí chegou 2 horas antes, acho que Menos. e ele avisou, não vou, esqueci coisas. Aí ele parou de responder a gente. Sumiu. E sumiu. Só sumiu. Foi isso. E aí ficamos na mão. Aí a gente perdeu um personagem, a gente tinha que caçar outro no meio do semestre, no meio do trabalho. É, porque a ideia, na real, era ter 4 personagens no começo, assim. Mas aí depois as coisas foram mudando e no final ficaram 3. Gente, o nome Reconstruindo, de onde veio essa inspiração? Qual a explicação para esse nome? Bom, foi difícil. A gente queria alguma coisa que tivesse uma ligação com essa questão de se descobrir. Então a gente pensou reconstruindo por se reconstruir, assim, sabe? Virar uma nova pessoa, entendeu? E reconstruindo também, porque reconstruindo o pensamento das pessoas, sabe? Porque é sempre um tabu, então tentar reconstruir a ideia das pessoas, de que não é só pra mulheres ou é só pra homens, pode ser pra todo mundo que quiser dançar. E de que não existe errado, certo. O importante é ser feliz, né? Fazer o que você quer, etc. Então acho que essa questão, se reconstruir e reconstruir o pensamento, etc. Certo. E o que vocês aprenderam com essa produção? Sempre, qualquer produção, perrengues, como lidar, sempre. Resolver problemas de última hora, isso sempre. Eu aprendi como recuperar coisas de cartão quando apagam. E eu acho que as funções também, a gente teve um pouco mais de noção, assim, de como fazer as coisas. Eu acho que foi uma coisa muito importante isso. Você está falando no sentido de organização. Sim. O que a produção tem que fazer, porque aí, como não tinham funções certas, algumas questões acabavam não sendo feitas. E aí chegava no dia e falava, putz, alguém tinha que ter feito isso. E aí, ok, quem teria que ter feito? A produção. Então, na próxima vez, sabemos que a produção vai ter que fazer isso. Tipo, sei lá, fita crepe. Sempre precisa de fita crepe. E quem tem que levar é a produção, por exemplo. E aí, ninguém levava. E ficava tipo, putz. Então, acho que algumas coisas bobas, assim, sabe? Que fazem o set fluir de um jeito muito mais fácil. Eu acho que coisas assim foram muito acho que importantes. das funções também, porque como que todo mundo fez tudo o que queria, né? Aí a gente aprendeu bastante sobre isso, né? O que faz, sei lá... Eu nunca tinha feito foto, então eu aprendi foto e comecei a me interessar mais. E agora eu tô estudando mais isso. Acho que isso, assim. E quais são as dicas principais que vocês dão para quem vai começar um webdoc ou um doc normal? Bom, eu acho que a questão do tema é uma questão muito importante, porque tem que ser um negócio que você goste minimamente. Porque senão fica muito pesado, fica muito chato, por causa dos problemas mesmo, assim, sabe? Então você acaba perdendo o interesse total, assim, da coisa. Se você não gosta do tema, você já vai ser chato por causa do tema, aí vai acontecer problemas. E aí só piora, né? Fica chato o que você tá fazendo. Eu acho que o tema e a organização, assim, ter organização, os pensamentos, o que vamos fazer, o que podemos fazer. Material, sempre gravar mais material, porque no final, na edição, sempre dá problema. Então, acho que coisas assim. Organização, em geral, eu acho que é a dica. Se organizar bem na pré, e aí... Porque aí na produção vai ser bom, na pós vai ser bom. Vai ter tudo mais bem feito. E a reação de vocês quando viram o trabalho pronto? Ficaram satisfeitas? Superou expectativas? Como é que foi? Bom, os vídeos eu acho que sim, foi bem legal, assim. O problema site eu gostei foi o site. Porque a nossa ideia do site era fazer uma coisa muito fluida. E pra gente, as nossas referências no começo eram coisas de dança, tipo a perna subindo lá em cima, e coisas fluidas, assim, sabe? Movimentos muito fluidos. Então a gente queria que o site tivesse essa conexão dos vídeos de um jeito muito... assim, leve, sabe? Muito dançante, vamos dizer assim.
E eu acho que isso foi o mais complicado, assim. Foi uma das coisas que mais apepina também. Foi, ok, temos os vídeos, vamos colocar no site. Tá bom, como fazemos isso? E aí foi uma coisa meio... né? Que deu problema, assim, eu diria. Mas acho que no final deu tudo certo, assim. É, que a gente queria coisas muito difíceis e não era só um vídeo difícil. Não, a gente queria o vídeo do começo, o vídeo do final, tudo era difícil que a gente queria. E plataformas que a gente nunca tinha usado, a gente nunca tinha mexido com site. A gente não aprende isso, né? A gente teve que se virar pra fazer. Até porque a proposta dos professores era gravar os vídeos, etc., colocar no site. Ponto final. E a gente quis fazer essa ligação, esse workflow todo, assim, de... Um vídeo liga no Exato. outro, liga na página do cara, você clica na... Uma interatividade, né? Que você pode escolher o que você quer assistir depois, etc. E eu acho que essa foi uma parte muito pesada, assim. Porque como eles falaram que queriam interatividade, a gente realmente fez. Só que a gente fez em Até tudo. demais. A gente fez demais. É. Apresentar desde selecionar o personagem até quem a gente é. Então tudo tá interativo no site. É isso, assim, acho. Legal, gente. O nosso tempo tá acabando, infelizmente. Vocês querem deixar algum contato? Eu acho que a página, né? A página do Facebook, que o nome é Reconstruindo, se alguém quiser olhar, etc. A nossa ideia é continuar o trabalho, assim, o site, mas não sabemos Ainda não deu ainda tempo. como. Mas Procurar outros estilos, outras pessoas, outras histórias. Então é isso, no Facebook Reconstruindo. Tá bom. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E se você, assim como elas, tem algum trabalho em vídeo, manda pra gente. Quem sabe você não vem aqui apresentar o seu. É só enviar o link para tv@câmara.sp.gov.br. E não esqueçam de curtir nossa página no Facebook, facebook.com/espaço universitário SP. Até mais! Tchau, tchau!